Eu sou uma menina preta criada dentro de comunidade por mães solos. Tanto a minha avó, quanto a minha bisavó, quanto a minha mãe, todas não tiveram muita sorte com seus parceiros. Todas engravidaram, todas foram abandonadas e esse ciclo vem se repetindo. Eu, desde pequenininha, fui muito bem tratada e criada pela minha avó e pela minha mãe. A minha bisavó já não está mais aqui. A minha avó, ela sempre foi uma mulher muito trabalhadeira. Ela sempre limpou casa, fez faxina, fez comida. Aí, até mesmo ali próximo da nossa região, e ela sempre botou comida e sustento dentro da nossa casa. E a minha avó deixou de trabalhar várias vezes para poder cuidar de mim enquanto a minha mãe estava se formando. A minha mãe conseguiu fazer faculdade numa faculdade bem legal próximo da nossa casa, num curso de contabilidade. Ela fez esse curso de contabilidade e aí, quando ela se formou, eu já estava com os meus 6 anos de idade e ela começou a arrumar um emprego. Então, com 6 anos, a minha avó tinha que trabalhar, a minha mãe também, então a minha avó tinha que deixar de trabalhar por conta de mim. Até que a minha mãe, ela conheceu um rapaz. Esse rapaz, ele era professor de jiu-jitsu, de lutas em geral. Tinha muay thai, jiu-jitsu, judô. Era tipo uma academiazinha desse tipo de esporte, de luta, e era bem próximo da nossa casa. Esse rapaz, ele veio de uma família bem legal. Quando a minha mãe começou a namorar com ele levou a gente na casa da mãe dele e a mãe dele e o pai dele são muito legais, me tratou e tratou minha mãe, tratou minha avó com muito carinho, muito recepção, fizeram um banquete de churrasco para receber a gente, porque tem gente que pensa que porque a gente mora em comunidade todo mundo passa fome, mas não é bem assim não. Tem muita gente na comunidade que é honesta, que é trabalhadora e que come muito bem, tá? Que não falta nada na nossa mesa, inclusive quando a gente come com fartura. Então a gente é simples, mas a gente não é miserável não. Aí, a gente comeu muito nessa casa. A mãe e o pai deles tratou a gente com muito carinho. E foi quando a mãe desse rapaz falou, né? Minha mãe contando a situação do trabalho dela e do trabalho da minha avó, que estava vendo o que ia ser feito comigo. E aí a mãe desse rapaz ofereceu para minha mãe ficar comigo por um valor muito baixinho, só para ajudar mesmo às vezes comprar uma massa para ela fazer um biscoito ou alguma coisa para eu lanchar, um suco, né? Para ter esse dinheirinho lá no caixa. Minha mãe ficou muito feliz, teve um relacionamento com esse rapaz e foi um relacionamento de 2 anos. Nesse relacionamento de 2 anos, eu comecei, né, a frequentar o lugar de luta. O namorado da minha mãe, ele falou que eu tinha que esperar eu fazer pelo menos uns 8 anos, porque lá as práticas, todo mundo era mais velho. Então não é que eu não podia fazer lá, é que não tinha ninguém para fazer comigo. Eram todos homens e homens mais velhos e não condizia eu ficar ali no chão, né, lutando, agarrado com homens tão diferentes de mim e coisas do tipo. Então, pela minha proteção, eu teria que esperar crescer um pouquinho mais e quem sabe ele já ia divulgando ali pela comunidade que abriria uma turma para meninas mais ou menos da minha idade para poder abrir essa ala dentro da academia, que ele também tinha interesse, que seria legal treinar as garotas. E aí ele começou a falar para minha mãe até de criar um projeto social. A minha mãe sempre apoiou ele era um cara de muita luz, assim, pelo pouco que eu conheci ele era legal, não deixava faltar nada. A mãe dele era muito carinhosa e legal comigo, ela era igual uma avó, ela não se estressava, ela não se irritava, ela não mandava eu fazer as coisas brava. Eu ajudava ela porque ela pedia com tanto carinho, com tanto amor, tipo, ela me chamava de filha. Mas ela tinha mania de chamar todo mundo na rua de filha, né? A mulher da padaria, o moço do gás era filho, todo mundo era filho pra ela. Então eu sempre falava, minha filha, me ajuda a pôr a mesa, minha filha, me ajuda a tirar a mesa, minha filha, ajuda a avó a fazer comida. Então tudo era muito assim, eu amava, porque tudo a gente fazia junto, sabe? Tudo, o pai dela trabalhava também, ele tinha uma marcenaria. Então ele saía cedo, ficava na marcenaria, eu ficava sozinha com ela. Aí minha mãe namorava com esse rapaz, chegava de noite, me buscava, de vez em quando ela queria dar uma volta com ele, eu dormia lá também, sempre fui muito tratado com muito carinho e tudo. A minha mãe, ela sempre conversou bastante comigo. Mas aquelas conversas eram as conversas muito indiretas. Então eu não entendi, era tudo muito subjetivo. Eu não entendi o que ela estava querendo me dizer com aquilo, mas eu escutava. Quando eu fiz 8 anos, de presente, o meu padrasto conseguiu juntar 4 meninas, e comigo nós seríamos 5, para abrir a turma na academia dele. E ali nós começamos a
fazer o esporte de luta, e eu achava muito legal. Ele me deu o meu kimono, né? E eu era muito encantada com a luta, eu comecei a praticar toda essa luta, e assim foi. Só que assim que eu comecei a estudar, assim que eu fiz 8 anos, eu comecei a lutar, a minha mãe e o meu padrasto já estavam se desentendendo há um tempo, eles já não estavam tão bem um com o outro, não estavam conseguindo conversarem e chegarem num comum acordo na relação deles, e aí eles decidiram que iriam terminar. E aí eles decidiram terminar. Minha mãe continuou na vida dela e o meu padrasto continuou, né, que no caso aí se tornou ex-padrasto, continuou me dando aula. E ali na aula, ele sempre ensinava pra gente sobre defesa pessoal, o porquê da defesa pessoal, o porquê nós não podíamos lutar com homens mais velhos, que não era legal, que a gente tinha que proteger o nosso corpo sempre durante as aulas, a gente tinha que ir com coisinha sempre por debaixo do kimono, apertadinho para não ter perigo de uma roupa, a mostrar coisas do tipo. Ele orientava com muita educação a gente e as nossas mães. A minha mãe não ia, porque como ela já namorava com ele, e ele terminaram, ela não ia. Eu pegava todas as informações e chegava em casa e falava pra ela. Ela evitava ele. Eu acho que esse foi o homem que a minha mãe mais amou na vida. Amor de verdade, que quis casar com ela, quis amar ela. Mas eu não sei se a minha mãe estava pronta pra isso. Igual eu disse, a nossa família vem de um ciclo de mulheres sozinha, de homem que não presta, tem filho, não presta. E aí, às vezes eu penso que a minha mãe mesmo não conseguia lidar com tanto amor que ela recebia, sabe? Que às vezes ela se sentia sufocada. E eu tô falando isso porque ela falava de tanto amor e atenção que ela recebia, e ela não estava acostumada com isso. Uma grande besteira. O problema é que assim que a minha mãe e ele terminaram, minha mãe fez amizade lá no serviço dela com uma mulher que tinha acabado de entrar, uma tal de uma estagiária, que eu nem sabia o que era isso na época. Essa estagiária começou a chamar minha mãe para ir pra balada, para ir pra rolê, e minha mãe, né, me deixava com a minha avó, e até me deixava com a ex-sogra dela, que continuou cuidando de mim do mesmo jeitinho, apoiando a minha mãe mesmo sem estar com o filho, né, namorando o filho dela. E minha mãe começou a ir pra essa festa. Acontece que a minha mãe começou assim. Ela foi num sábado. Aí ela curtiu no sábado. Domingo a gente ficava junto em casa. Geralmente, o dia de domingo era o dia da nossa família ficar junto, eu, minha mãe, minha avó. E na época, assim, né, tinha a outra família que era maravilhoso. E às vezes a minha avó se juntava com a ex-sogra da minha mãe, porque as senhoras mais de idade, elas combinaram, então dava certo. Então mesmo a minha mãe separando, eu continuava frequentando o ambiente de luta e a minha avó continuava frequentando a casa dele. E aí o que acontece? Minha mãe começou a ter umas ideias do tipo assim, por que vocês duas não vão lá almoçar com elas e eu vou sair com a fulana? Minha mãe, não, mas o domingo é nosso, né? A gente sempre faz o nosso churrasquinho, as nossas coisinhas, a nossa comidinha, a nossa macarronada dia de domingo. É quando a gente se encontra, é quando a gente agradece a Deus as nossas coisas, é quando a gente conversa, Minha mãe, não, eu quero curtir, mãe, eu quero ficar de boa, agora que eu tô formada, que eu tô tendo meu dinheiro, que eu tô começando a comprar minhas roupinhas, Minha mãe tava começando a dar uma melhorada de vida, sabe? Porque o trabalho dela tava proporcionando, ela ganhava um valorzinho legal, e como a gente morava num lugar simples, sobrava dinheiro pra ela comprar roupa, sapato, maquiagem, perfume, e ela queria se exibir com as coisas que ela estava comprando. E ela até comprava umas coisinhas pra mim também, pra minha avó, pra nossa casa, a nossa vida começou a melhorar. E minha avó tinha muito orgulho, porque minha avó fazia faxina para isso, né? Para poder dar essa vida para minha mãe ter uma vida boa. Só que aí minha mãe, não, aí começou assim. Aí minha avó ficou um pouco assim, ligou para ex-sogra da minha mãe, ela vem para cá, você sabe que vocês são de casa, vem todo mundo para cá. Minha mãe não foi. A minha sogra até perguntou, né? Hoje ela, pela primeira vez, ela vai dar uma volta. Tá bom. Acontece que aí era uma terça-feira. Onde você vai? Não, eu só vou rapidinho tomar uma cervejinha no barzinho ali junto com uma amiga minha e já volto. Numa terça-feira, não, mas é rapidinho, eu trabalho tanto, qual que é o problema? Não, problema nenhum, o dinheiro é seu, vai lá. De repente, quinta-feira também. Nossa, mas você foi sábado, você foi domingo, você foi terça, você foi quinta, né? Tipo, mas o que é? Você tá querendo me controlar? Eu já não sou mais criança, eu já tenho meu dinheiro. Começou até a demonstrar um pouco mais de assim, né? Até que um dia a minha mãe começou a, tipo assim, sair. Ela saiu na sexta-feira pra voltar no domingo. E ela voltou na segunda depois do trabalho. Ou seja, ela dormiu na casa de alguma amiga, tomou banho, vestiu a roupa lá na casa da amiga e foi pro serviço direto do lugar que ela tava. E só na segunda ela voltou pra casa. Ela avisou pra minha avó. Mas é óbvio que a gente ficou preocupado. Como que ela sai no domingo e volta sai na sexta-feira e volta na segunda, sabe? E ela começou diante a essas bebedeiras dela, ela começou a se perder, ela começou
A minha avó começou a mexer nas coisas dela para saber o que estava acontecendo e achou umas coisinhas de droga. Achou pó, achou coisas na bolsa dela. Minha avó ficou muito revoltada, as duas brigaram muito, brigaram feio. Minha mãe gritou com a minha avó ficou muito chateada, né? Minha avó jogou na cara dela as coisas, tipo assim, pô, trabalhei a vida inteira pra você te dar uma formação pra agora você tá acabando com a sua vida. Ela não tô acabando com nada, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Minha mãe com muita raiva pegou a bolsa e falou que ia embora da casa da minha avó, que ia arrumar um lugar pra ela morar. Minha avó ficou passando mal. E eu ali, 8 para 9, uns 9 já tinha um ano que eu tava fazendo luta. Ali acolhendo e um ano quase de separação, porque eu tô contando, mas é um ano assim de diferença já. Eu acolhendo ali a minha avó, tratando a minha avó bem, né? E a minha mãe, ela foi ficando cada vez assim. Então ela começou saindo num sábado, saindo no domingo, saindo na terça, saindo na quinta, de repente saindo na sexta, voltando na segunda. E aí as coisas começaram a desandar a partir daí. Minha mãe chegou em casa com um cara de noiado. Porque, igual eu falei, não é porque a gente mora dentro de comunidade que todo mundo é vagabundo, não. Todo mundo é drogado, não. Tem gente que presta, tem gente honesta, tem gente boa, tem gente trabalhadeira, tem gente que só não tem oportunidade na vida, que cresceu ali e vai morrer ali. Mas tem gente que também não presta. E a minha mãe se envolveu com esse cara. De longe, o cheiro daquele homem, dava pra ver que aquilo não tava legal. Sabe? Porque a roupa que ele tava usando, o chinelo, os dedos do pé dele, as unhas do pé dele, tudo sujo, encardido, dava pra ver que não era muito higiênico. E eu e minha avó ficamos sem entender, minha mãe mesmo, aí ficamos, o que tá acontecendo, hein? Tá ficando biro da cabeça, tá ficando doida. Não, querendo ou não, meu ex-padrasto era um homão, sabe? Tipo, paizão, presença, trabalhador, né? Respeitado na comunidade. Minha mãe tava muito bem com ele, mas ela ficar com alguém muito pra baixo, assim, não tava nem condizendo com ela. Ela começou a colocar esse homem dentro de casa. De repente, a minha mãe começou a ter os surtos, assim, não ir trabalhar, ficar dormindo até tarde, sair de noite, voltar de madrugada. Começou a emagrecer, não comia de jeito nenhum, começou a emagrecer demais. Minha avó tava desconfiando que a droga tava acabando com ela. Minha avó foi pesquisar um pouquinho mais a fundo e descobriu que a minha mãe tinha experimentado crack e tava usando junto com esse cara. E minha avó sentiu pelo cheiro da roupa, porque minha avó que tava lavando as roupas, minha avó foi sentir o cheiro da roupa dela, sentiu uma carniça. Ela falou, esse cheiro dessa carniça aqui é lá da boca de fumo, que toda vez que você passa na boca de fumo, você sente o cheiro. Mendigo, noiados, pessoas que dormem na rua, tem o cheiro da roupa que minha mãe tava. Então minha avó assimilou que a minha mãe tava usando alguma coisa que o povo que os mendigos de rua usa. Cola, sei lá, crack, não sei, mas que ela tava usando alguma coisa, ela tava. Minha avó ficou desesperada, ficou louca da cabeça, correu lá na ex-sogra, contou o que estava acontecendo, desabafou, meu ex-padrasto ficou sabendo, chegou em mim, conversou comigo e falou pra mim, a gente precisa de trabalhar mais a sua defesa pessoal. E aí ele falou assim, a gente vai precisar de te trazer umas técnicas mais fortes, porque esse homem tá dormindo dentro da casa de vocês, e o meu padrasto, ex-padrasto, ele sempre foi muito protetor, né? A gente tem que lembrar que desde antes de eu começar a fazer a luta, ele não queria dar aula, porque eu ia ter que treinar com homens. Ele tem uma coisa muito forte com respeito às mulheres, ele tem esse projeto social dentro da comunidade. A gente não paga, ele dá aula de graça pra gente. Claro, tem outras pessoas que pagam. E aí tem outras pessoas que patrocinam também, que dão um dinheirinho a mais pra ajudar ali, sabe? Ele conseguiu verba de empresas, indústrias, lojas, comércios mais próximos em volta ali da nossa comunidade, para apoiar o projeto dentro da comunidade, sabe? Que tem muitas empresas que querem ser vistas dentro da comunidade como apoiadoras, e essas pessoas meio que pagavam ele e ele dava essa aula pra gente. Ele chegou em mim e falou que a gente tinha que conversar aqui, que não era legal. Eu falei pra ele que não, tipo, que tava tudo bem, que o cara nem conversava direito comigo, que não ia dar nada. Mas ainda assim, ele começou a colocar na aula dele algumas técnicas a mais, algumas coisas a mais. E ele também não era só de mim, também tinha outras meninas dentro do grupo que chegou. Teve uma menina que chegou chorando. E aí foi conversar o que foi que aconteceu. Ficou um burbúrio lá dentro da loja, da academia. E aí a menina estava contando que o próprio pai dela tinha tentado agarrar ela, que ela tinha acordado com a roupa abaixada e que ela não sabia o que o pai ia fazer, que o parte do pai estava para fora. E o meu ex-padrasto,
por mais que ele ensine luta, ele quer denunciar, ele quer fazer as coisas certas. Porque dentro de uma comunidade, se você vai ali né, com os caras, com os traficantes, e faz uma denúncia dessa, eles vão ter um posicionamento, desde que também não sejam eles os praticantes, os agressores, né? Porque também tem, a gente não pode esquecer disso. Mas aí ele fez a denúncia, fez o boletim de ocorrência, né? Mas aí a própria menina não queria chamar o conselho tutelar, porque ela não tinha mãe, ela só tinha o pai, ela tinha medo de ficar abandonada, ela preferia correr do pai dela do que ela ficar no lugar que ela não conhecia ninguém. Várias histórias tristes, tá? Várias histórias tristes. Aí, então ele já tinha, assim, eu acho que dele crescer dentro da comunidade, ele já deve ter visto muitos casos assim, então ele começou a acolher a gente para ensinar técnicas de autodefesa mais potente, né? Treinando com ele, porque ele colocava a gente para treinar muito uma com a outra. Treinar com ele ali, medindo a força dele, porque ele como homem, né, tem bastante força, e a gente ficou treinando. E nisso, passou acho que mais um ano. Eu já estava com uns 10 anos de idade. Tava maiorzinho, eu lembro disso, porque eu tava começando a criar corpo e isso me incomodava, porque dentro da luta, né, tipo, ter corpo assim, eu tava de medo da mudança que ia ter, se eu ia ficar diferente. Eu tinha uma amiga minha que tinha menstruado e ela engordou muito, muito mesmo, assim, ela engordou do nada, assim, ela ficou muito, e todo mundo perguntou o que aconteceu com ela, e ela falou que tinha menstruado. Aí na minha cabeça, se eu menstruasse, eu ia engordar, eu ia ficar muito grande, e como é que eu vou lutar? E na minha cabeça, de criança, eu tinha medo da menstruação, entendeu? E tinha medo do meu corpo, né, de me tornar mulher, tinha medo de tudo isso, criança, né, não queria deixar de ser criança, eu amava ser criança, queria ser criança. Um dia, a minha mãe, durante esse ano que passou inteiro, ela foi muito difícil, porque ela trocou de emprego umas 4 vezes, porque ela arrumava um trabalho no lugar, na contabilidade do lugar, ela faltava, ela falhava, ela não se dedicava como ela deveria se dedicar, aí demitiam ela, aí ela ia para outro lugar. A partir do 4º emprego, a carteira dela começou a ficar manchada de trabalho, e para ela achar emprego era mais difícil de achar emprego, e ela foi ficando cada vez mais decadente, super magra, super desorganizada, desarrumada. O dinheiro dela, ela parou de comprar coisas para ela, para casa dela, para mim, para minha avó. Tudo ia pra droga, chupava, a droga chupou assim, ó, chupou tudo dela, a saúde, a energia, o dinheiro, tudo, tirou tudo da minha mãe assim, sabe? Aí teve um dia que minha mãe saiu pra entregar currículo e minha avó tava de faxina. E eu tava deitada em casa, porque não tinha aula esse dia, não lembro por quê. Só lembro que não tinha aula e eu estava deitada. Quando eu acordei com esse indivíduo passando a mão na minha coxa. Gente, na hora, a única coisa que eu lembrava era de 2 coisas. A primeira, da minha mãe conversar comigo lá atrás, quando eu era menina, sobre, subjetivamente, olha, isso, se um homem, ele não pode te encostar, ele não pode, não sei o quê. Na hora eu lembrei da minha mãe falando isso pra mim e lembrei do meu ex-padrasto dando a palestra pras meninas lá dentro da academia sobre proteção, né, contra esse tipo de crime, que isso era real, que isso acontecia, que a gente tinha que ter cuidado. Então, na hora eu já levantei, já tive uma reação mais agressiva com ele. Tipo, o que você tá fazendo? E aí ele começou a falar, ai, tô fazendo nada. Tipo, ele tava muito drogado. Ele tava drogado e eu não sei o que passou na cabeça dele, porque quando a pessoa tá noiada, tá drogada, ela, sei lá o que ele usou, eu não sei o que ele usou, mas ele tava tipo assim, meio delirando e vindo pra cima de mim. Entende? Tipo, ele tava delirando, mas vindo pra cima de mim. Querendo. E eu vi que o olho dele, parece que eu não tava olhando nos olhos dele. Parece que não era ele ali, sabe? Até porque eu não olhava muito pra cara dele também, que eu achava ele nojento. Nojento, assim, pela falta de higiene. Ele nunca não tinha feito nada pra mim, ele nunca nem tinha olhado pra mim direito, eu acho. Mas foi muito assustador esse dia. Aí ele passou a mão. E aí eu fui levantando assim, o que você tá fazendo? Por que você tá fazendo isso? E aí ele veio vindo assim, ai, porque você é tão linda. Deixa eu pegar você. Nossa, na hora que ele colocou a mão aqui no meu cabelo, eu travei. Tudo que eu tinha aprendido na luta, tudo que o meu professor falou pra eu pegar, pra eu virar, pra eu bater, tudo, na hora eu não consegui ter reação. Na hora eu não consegui. E aí na hora, quando ele pegou assim no meu cabelo, que ele viu que eu travei, que eu não consegui fazer nada, ele começou a pôr a mão por dentro da minha roupa, assim, ó, passar a mão. E ele desceu a mão e começou a colocar a mão por dentro da minha calcinha. Quando eu senti aquela mão que eu lembrei daquela unha porca dele, parece que eu voltei assim, gente, foi muito esquisito. Eu voltei assim, na hora eu dei um empurrão nele, ele me agarrou pelo braço, me jogou na cama, sabe-se lá o que esse cara ia fazer, sabe-se lá, porque ele tava, a parte íntima dele tava pronta pra fazer alguma maldade comigo, entendeu? Menina, na hora eu tentei sair, ele me agarrou,
Aí, na hora que ele me agarrou, assim, ó, que eu já virei lembrando do meu professor, eu já peguei ele no braço, já dei uma joelhada nele, já dei uma cotovelada de cá, já dei uma assim nele, eu simplesmente mobilizei o cara. Eu mobilizei ele e eu peguei ele assim e comecei a dar vários socos nele, vários socos, vários socos, vários socos, vários socos nele. Eu, uma criança de 10 anos. Só que ele não teve reação também. Tipo, ele não tentou lutar contra mim, ele não tentou me agredir, ele não me puxou. Não... Sabe quando parece que realmente a pessoa tá drogada e aquilo ali parece que era um ato da droga, fica tentando me pegar. Mas quando eu dei uns socos nele, que eu comecei a agredir nele, ele ficou, tipo, apanhando ali, tipo... quieto, entende? Apanhando quieto. E eu lembro de eu ir nos pontos que o meu professor me ensinou, que são muito dolorosos, tipo pontos chaves, assim, pontos chaves que, independente do tamanho do ser humano, vai cortar a respiração, né? Vai fazer a pessoa ficar sem reação, vai fazer a pessoa ficar naquele estado tipo, de recuperação de ar. Então, tipo assim, todas essas técnicas que eu aprendi durante esses 2 anos de luta, ainda mais nos últimos tempos que o meu professor tinha se dedicado a ensinar todas as técnicas de autodefesa com alta performance, eu apliquei nele. Só que eu acho que eu apliquei demais. Eu apliquei tanto, que ele ficou no chão assim, ó. Tipo, ele ficou e eu pensei que eu tinha matado ele, só que ele tava acordado. E eu, desesperada, assim, sabe? Eu saí gritando, vá, minha avó não tava. E eu, vá, fui na casa da sogra, né, na casa da minha outra avó. Eu cheguei lá gritando, contando o que tinha acontecido. O meu ex-padrasto tava lá, o meu ex-padrasto chegou, o cara, ele tava começando a levantar ainda meio tonto no chão. O meu padrasto deu um mata-leão nele, ficou segurando ele no mata-leão e pediu pra eu ligar pra polícia, porque aquilo ali era uma... Como que chega no flagra? E aí a gente ia falar que o meu padrasto chegou no flagra, entendeu? E aí foi isso que aconteceu, a gente ligou pra polícia, a polícia foi lá, a polícia pegou ele, a polícia levou ele pra delegacia e ele simplesmente assumiu que tinha confundido. Ele falou, eu me droguei, confundi ela com a minha mulher, pensei que era a mãe dela e não entendi nada quando ela me bateu, pensei que a mãe dela estava me batendo. Pô, como é que ele confundiu uma mulher mais velha com uma criança de 10 anos? Tem que ser muita droga, né? Que aí ele ficou detido, aí ele ficou preso. Se eu não me engano, ele ficou uns 3 meses no presídio. Ele ficou preso uns 3 meses por conta disso, porque ninguém ia lá tirar, entendeu? Ele era um nóia mesmo, tipo, e que tentou fazer uma maldade contra mim. Ele foi pego no flagra, então ele tinha eu como vítima e tinha o meu padrasto como o testemunha, sem falar que o meu padrasto, por ser homem, por ser professor, né, por ter vários apoiadores, meio que a polícia dali conhece ele, sabe que ele não se envolve em qualquer situação que não seja verídica e que não seja para realmente solucionar. Enfim, prenderam o rapaz. Minha mãe ficou muito abalada, ficou muito mal. Ela deu para sentir que ela deu uma crise assim de querer usar droga. Minha avó trancou ela dentro de casa e falou que ela ia morrer com vontade de usar droga, mas enquanto ela não se curasse, ela ia ficar trancada dentro de casa. Minha avó começou a fazer um tratamento com a minha mãe em cárcere privado dentro da minha casa. A minha mãe não tinha liberdade de sair. Minha mãe estava desempregada, né? Então, não teve que perder o emprego. E aí minha avó começou a deixar minha mãe trancada. E minha mãe, ela às vezes surtava. Ela pegava assim a janela, ela tentava quebrar a janela assim, ó. Parecendo louca mesmo, ela dava murro na porta, mas a minha avó falava, porque eu tava perto, minha avó falava que é porque era a droga, ela tava com abstinência, que eu nem sabia o que era isso, ela me explicou que a abstinência é a falta da droga, e a abstinência tava causando aquilo nela, mas que isso ia passar, porque o cérebro, ele tava querendo aquela substância, mas a partir do momento em que ela não recebia aquela substância, ela ia ter que se adaptar de outro jeito, então... Ela deixou minha mãe, fui 1 mês de tratamento caseiro, aí minha avó também, ela foi no moço lá da comunidade que faz uns remédios caseiros e deu pra minha mãe beber esses remédios caseiros, minha avó ficava dando, aí minha mãe não queria, no começo, assim, nos primeiros 15 dias foi muito difícil, nas 2 primeiras semanas foi muito perturbador pra minha mente, eu não dormia direito, sabe, eu ficava com medo da minha mãe acordar, da minha mãe tentar fazer alguma coisa, eu tinha medo da minha mãe tentar matar a gente, porque ela tava muito surtada, e eu pensava que minha mãe tava com um problema na cabeça por conta disso. Minha avó entrava no quarto, trancava, eu morria de medo da minha mãe bater da minha avó, da minha mãe empurrar minha avó, machucar minha avó pra tentar fugir da situação, mas minha avó sempre foi muito pulso firme, assim, sabe, tipo, ela sempre foi muito pulso firme, ela nunca foi uma senhora murcha, ela sempre foi uma senhora assim, sabe, pra frente. E aí, de pouco a pouco, ela foi, né, ela foi tratando a minha mãe dentro de casa
ela foi cuidando da minha mãe dentro de casa, dando os remédios, dando umas ervas medicinais para ela, dando bastante água, bastante líquido, comprava muita besteira. Minha avó foi numa médica e a médica falou para tentar substituir o vício da minha mãe por um outro vício que é mais fácil de controlar no futuro. Então, toda vez que minha mãe estava com abstinência, minha avó dava para ela, tipo, salgadinho, chocolate, fruta, coisas para tentar fazer a minha mãe suprir aquilo. E no começo, minha mãe rejeitava, minha mãe ficava com raiva, xingava minha avó de tudo, igual a louca dentro do quarto. Aí, com o tempo, a minha mãe foi começando a voltar, assim, sabe? Tipo, a entender. Aí a gente ficava pensando, será que ela voltou mesmo? Ou será que ela tá fingindo pra enganar minha avó, sair de casa e usar droga novamente? Mas acaba que foi muito difícil nesse primeiro mês. Minha mãe ficou presa. Quando ela saiu um pouquinho melhor, mas ela ainda estava perturbada. Dava pra ver que minha mãe estava perturbada, que ela não ficou 100%. Quando ela saiu, a minha avó falou pra ela que se ela usasse droga, ela ia virar mendiga, porque não ia poder morar mais dentro da nossa casa, não ia poder mais conviver lá dentro, porque o que aconteceu com o namorado que ela colocou lá dentro não foi certo, e que a casa era da minha avó. E que aí, se ela queria tanto usar droga, que ela trabalhasse e tivesse a casa dela, porque não adiantava nada ela ter sido formada e ela não ter dinheiro, porque ela quebrou, ela acabou com tudo que ela tinha. E aí minha avó falou umas coisas bem pesadas pra ela, sabe? Bem pesadas. A minha mãe saiu e minha avó ficamos com o coração na mão, porque a gente já imaginou que ela ia voltar lá na boca de fumo e ia comprar droga, porque ela tava um mês de abstinência. Minha avó começou a chorar se sentindo culpada, porque ela falou que, pra mim, eu prendi ela um mês aqui, enfiada, trancada aqui dentro de casa, eu cometi um crime contra minha própria filha pra tentar livrar ela dessa merda, e agora ela vai usar um mês de droga que ela não usou, né? E aí a minha avó foi na boca de fumo, minha avó pediu para os traficantes não vender para ela, minha avó falou que pagava para eles não vender para minha mãe a droga, sabe? Tipo, minha avó, tadinha, fez um monte de coisa para tentar recuperar a minha mãe. Mas a minha mãe ainda ficou perdida durante um tempo, viu? Minha mãe ficou perdida durante uns 8 anos da nossa vida, uns 8 anos. Assim, de tristeza, minha avó faxina, a minha mãe perdida, varapau, drogada. Minha avó não teve coragem de mandar ela embora, então assim, era muita briga mesmo. E atualmente tá assim. Minha mãe pediu para ser internada numa clínica, porque ela sabe que ela é boa, ela sabe que ela tem um caminho a seguir, ela sabe que ela é formada, que ela tem potencial, mas ela não consegue deixar a droga. Então, além daquele padrasto, né, ter acabado com a vida dela, ainda apresentou coisas para ela que ela talvez, né, não usaria se não tivesse conhecido aquele cara. Eu prefiro culpar ele, né, mas a culpa é dela. Atualmente minha mãe está numa clínica de reabilitação, a gente vai visitar ela. Ela tá bem, mas a gente não sabe se tá bem o suficiente para voltar para casa, porque ela só tá na clínica tem 1 ano e ela ficou quase 10 perdida no crack e nessa vida, né? Eu atualmente, né, eu tô fazendo a minha faculdade também. A minha avó que me ajuda, coitada. A minha avó continua fazendo faxina e continua me ajudando, mas sabe quem me ajuda também? Meu ex-padrasto. Meu ex-padrasto e minha avó são as pessoas que pagam a faculdade. Eu estudo na mesma faculdade que a minha mãe, o mesmo curso da minha mãe, repetindo esse ciclo, mas para ressignificar essa história, sabe? Eu já estou estagiando numa empresa, só o valor do meu estágio eu já consigo ajudar minha avó em algumas coisas. Eu não pago a minha própria faculdade, porque a minha avó disse que quer dar esse gosto para ela, que ela disse que ela quer quando ela foi embora, né? Ela quer sentir que foi ela que me proporcionou isso e que o dinheiro meu é meu, só que nunca é meu, é sempre nosso. Eu vejo uma conta lá dando bobeira, eu já pago sem ela ver e falo, ai vó, deixa eu pagar essa conta, deixa eu me sentir mulher, deixa eu saber qual que é o peso de responsabilidade de eu pagar uma conta, porque aí quando eu tiver minha casa, e ela brinca falando que eu nunca vou embora e nunca vou deixar ela, que se eu for embora e mudar de casa, ela vai junto comigo. A gente é muito amiga, a ex-sogra da minha mãe continua frequentando a nossa casa e a casa dela, a gente gosta muito, a gente tem um carinho, um amor muito grande por aquela família e eu continuo na academia, né, eu continuo fazendo luta, fazem 15 anos que eu faço luta, eu não parei, muito pelo contrário, eu passei por todas as faixas, hoje eu tenho um cargo também dentro da academia, eu também ajudo no projeto social que me ajudou, eu também dou aulas para as meninas crianças, quando chega casos, né, de tentativa de abuso, eu fiquei como uma heroína. Todo mundo, na época, me viu como heroína, porque a notícia se espalhou, né, pela comunidade, a academia ficou muito famosa, vieram pessoas de fora fazer reportagem, né, sobre a técnica, sobre esse acolhimento. Então, quando as meninas estão
passando por qualquer situação, elas já sabem aonde recorrer, né, como se defenderem. As mães começaram a se conscientizar como é necessário essa autoproteção das filhas, né, como a autodefesa é necessária. E, enfim, hoje eu, né, tenho uma vida bem tranquila, bem estável, eu ainda não tenho relacionamento, é uma coisa que eu quero pro futuro, é uma coisa que eu entreguei nas mãos de Deus, porque como eu já entendi, através de vários tratamentos psicológicos que eu passei, que a minha bisavó não foi feliz com o marido, né, arrumou um homem merda, que a minha avó também, que a minha mãe também, para eu passar por isso também seria muito fácil, mas eu escolho um caminho diferente, eu escolho aprender primeiro a evoluir como pessoa e como mulher, para quando eu estiver pronta, eu atrair um homem que também esteja pronto para mim, para quebrar esse padrão, que eu sei que não vai ser fácil, eu sei que sair dessa bolha não vai ser fácil, mas eu tô me entregando ao máximo para ter o melhor futuro possível para mim mesma. E eu quero deixar um recado para todas as meninas da comunidade. Manas, não abaixem a cabeça de vocês, estudem autodefesa, pratiquem luta salva vidas, salva meninas. Aquele cara, aquele noiado podia ter acabado com a minha vida, sabe, se eu não soubesse me defender, e eu fiz no impulso aquilo que eu aprendia todos os dias como uma brincadeira. Então não abaixe a sua cabeça. Para você que mora dentro de comunidade, para você que tem uma academia aí que ensina luta, crie um projeto social que abraça as meninas menores dentro da sua comunidade. Assim você está fazendo um favor para a sociedade dentro da comunidade e também para várias mulheres do nosso país. Oi, Maquetes, tudo bem com vocês? Eu achei essa história sensacional, eu achei essa história fantástica. É um recado, um aviso, né? E uma forma da gente despertar também para as pessoas poderem fazer esses projetos, acolher essas meninas, que fica de exemplo aí. Se você tem uma academia, cria sim um projeto comunitário com meninas, crianças, para lutarem entre elas, aprenderem entre elas coisinhas e elas conseguirem se defender com o futuro, com o tempo, né? De qualquer tipo de tentativa aí de assédio, de abuso que venha acontecer. Se você também já conseguiu se defender e conseguiu ter um final feliz na sua história, manda sua história para historiascanaldepaula@gmail.com, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.